Há uma frase atribuída ao filósofo William James que diz o seguinte: se os porcos pudessem votar, elegeriam um homem que traz a lavagem, não importa o quanto ele os tenha matado no passado. Lamentavelmente, essa frase é assertiva. É uma advertência sombria, claro, sobre as democracias onde a sobrevivência imediata precede a liberdade política. No Brasil, essa metáfora transcende a teoria e se manifesta como uma engrenagem estrutural antiga, onde a manutenção da carência, ou seja, da pobreza, é paradoxalmente o combustível do poder. A lavagem na política brasileira não é apenas o assistencialismo, mas a transformação de direitos constitucionais consagrados em favor, em benevolência, em bondade, em caridade. Quando uma parcela significativa da população vive sob insegurança alimentar ou precariedade institucional, o voto deixa de ser uma escolha de projeto de país para se tornar um mecanismo de defesa biológica. O político que traz o balde, seja através de auxílios de última hora ou emendas parlamentares, captura a fidelidade de quem não pode se dar ao luxo de esperar por reformas estruturais de base. O problema não consiste na assistência em si, mas no fato de ela ser usada como um instrumento de contenção, mantendo o cidadão no cercado da dependência em vez de oferecer-lhe as ferramentas para a emancipação. De 2023 para cá, gente, observamos claramente a institucionalização definitiva dessa lógica perversa. O que era emergencial tornou-se o piso mínimo de governabilidade. O governo atual do Partido dos Trabalhadores trabalha com a premissa de que, para manter a estabilidade, o balde deve estar permanentemente cheio, ou seja, vamos fabricar mais pobres e dependentes do Estado. Isso é abominável. O custo de manter o balde cheio, inclusive, muitas vezes sacrifica o amanhã. O déficit fiscal, a inflação, agem como uma erosão silenciosa do poder de compra, onde o cidadão recebe o auxílio com uma mão, mas vê o custo de vida retirá-lo com a outra. Há ainda o fortalecimento das emendas parlamentares, orçamento secreto, etc., que acabou, na prática, consolidando o nosso Congresso Nacional como um distribuidor de lavagem em escala industrial. Toda essa analogia de William James sobre os porcos, a lavagem e aquele que os alimenta, ganha também no Brasil uma complexidade inédita e ainda maior ao analisarmos o quê? O papel da cúpula do nosso poder judiciário, sobretudo de 2022 para cá. A fronteira entre julgar e governar tornou-se uma linha tênue. Através do inquérito de fake news e medidas de censura prévia, por exemplo, o judiciário passou a determinar o que o rebanho pode ou não escutar, sob o pretexto de proteger a democracia, o que na prática é exatamente o oposto. Todo santo dia a gente vê intervenções diretas do judiciário brasileiro nas prerrogativas do legislativo e do executivo, seja decidindo sobre políticas de segurança pública, calendário de vacinação, gestão de terras, ou a própria dinâmica mesmo das emendas parlamentares. A cúpula do Poder Judiciário passou a arbitrar quem pode carregar o balde e como a lavagem deve ser distribuída e para quem deve ser distribuída. Isso sem contar os abusos, de poder insidiosos que violam direitos humanos de maneira sistemática e ultimamente descarada. Olha, gente, quando o juiz se torna o legislador de última instância, o sistema de freios e contrapesos, checks and balances, falha. O Poder Judiciário, muitas vezes agindo de forma monocrática, criou um ambiente onde a segurança jurídica é volátil, praticamente inexistente, e os outros poderes agem sob o temor de represálias jurídicas, comprometendo a vontade popular expressa nas urnas. E daí, enfim, eu pergunto a vocês todos, será que existe realmente democracia no Brasil de hoje? Essa é a pergunta fundamental que atinge o cerne da teoria política. Se formos rigorosos na análise, a resposta tende a ser não. E por que não? Porque uma sociedade onde o voto é guiado pela carência extrema vive uma democracia formal, ou seja, na qual você vai lá e vota, ainda que por obrigação, o que na minha opinião é bem discutível, mas não proporciona a essa mesma sociedade uma democracia substancial, o que é bem diferente.
A democracia pressupõe, ao menos em teoria, o livre-arbítrio. No entanto, a filosofia política de Aristóteles para cá argumenta que não existe liberdade real sem autonomia. Então, se você precisa escolher entre um candidato que propõe um plano de Estado a longo prazo e outro que oferece um prato de comida hoje ou um medicamento para o seu filho, a sua escolha está coagida pela fome, pela necessidade, pela carestia. E nesse cenário sórdido, o voto não é uma expressão de vontade política, mas um instinto de sobrevivência, o que é natural. Quando a necessidade física dita o voto, isso se torna uma extensão do seu estômago, não da sua mente. Na democracia verdadeira, o governante é um servidor do povo. Já na lógica da carência, a relação se inverte. O governante torna-se um benfeitor, um benemérito, e isso cria o fenômeno do clientelismo. O cidadão sente que deve o voto ao político que lhe concedeu o auxílio ou a obra. No Brasil, isso evoluiu do coronelismo clássico, troca de voto por botinas, entre outras coisas, para um clientelismo hoje institucionalizado, onde o balde de lavagem é o orçamento público e o assistencialismo cínico do governo federal, também dos governos estaduais e municipais, que é usado para manter currais eleitorais dependentes de transferências diretas. Quando a pauta principal é a carência básica, o debate sobre temas cruciais para o futuro de uma nação, como a separação dos poderes, liberdade de expressão, combate à violência, eficiência do gasto público, ética judicial, torna-se um luxo inacessível à maioria das pessoas. Isso permite, então, que as poucas excelências que mandam no Brasil tomem decisões drásticas e intervenham sem praticamente nenhuma resistência popular, pois a massa está ocupada demais tentando garantir o próximo balde. Em outras palavras, a democracia vira um jogo de elites, enquanto o povo é mantido em uma plateia passiva, inerte, reagindo apenas aos estímulos de alívio imediato. Então, finalizando, uma democracia onde o voto é movido pela carência é, na verdade, uma oligarquia populista. Ela mantém as aparências, eleições, urnas, todo aquele ritual, mas o poder real não emana do povo. Ele emana de quem controla o estoque de suprimentos e as regras do cercado. Como dizia o geógrafo Milton Santos, o Brasil sofre de uma cidadania mutilada. Temos o direito de votar, mas não temos os meios para exercer a cidadania em sua plenitude. Portanto, a analogia com o Brasil atual revela que a democracia plena é incompatível com o estômago vazio. Enquanto o sucesso político for medido pela capacidade de distribuir recursos de curto prazo sem resolver deficiências estruturais, o ciclo de William James continuará a se repetir. A verdadeira evolução política do Brasil só ocorrerá quando o eleitor puder olhar para cima da borda do balde e perceber que o homem que o alimenta é o mesmo homem que detém as chaves do seu progresso. A liberdade não nasce da oferta de lavagem, mas da autonomia para nunca mais precisar dela.